Olá, bom dia, Natasha. Tudo bem? Eu vou aguardar mais alguns minutinhos para ver se tem mais algum participante, né? Por enquanto somos nós três, a Tatiane, você, e aí eu inicio o treinamento, tá bom? Você está sem áudio? Meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu identifiquei aí que vocês estão com o áudio desligado, né? E se vocês quiserem ligar a câmera ou o áudio para falar um bom dia aí, para eu saber que vocês estão aí para eu iniciar a apresentação, tá? O treinamento aí fase a fase da ISO. Hoje o tema que a gente vai falar é o tema relacionado aos requisitos legais. Eu sou a Valdineia, eu sou consultora aí da Templo, tá? Consultoria online, eu sou consultora de sistema de gestão integrado e hoje o treinamento que nós vamos trabalhar é treinamento relacionado à segurança e saúde ocupacional, né, ali na fase de requisitos legais. Vamos falar um pouquinho de requisitos legais, entender a importância, né, desses requisitos dentro de um empreendimento, de uma indústria ou de um negócio e entender as especificações, né, para cada tipo de atividade e assegurar ali um acidente zero e também os comportamentos, né, os bons comportamentos relacionados aí às atividades. Eu posso compartilhar a tela para vocês? Respondem no chat, se vocês conseguirem responder, tá? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela para a gente iniciar aí, tá bom? Aí, a hora que vocês estiverem vendo a tela, vocês me falam para eu poder aí fazer o compartilhamento com vocês, tá bom? Para eu poder saber se vocês estão vendo minha tela, para eu poder seguir aqui com vocês, tá bom? Só me deem um toque aí, meninas, para a gente, de eu saber que vocês estão conseguindo me ver, tá?
Hum. E alguma tela relacionada ao tempo. Só um minutinho que está carregando aqui, tá? Para eu poder apresentar aqui para vocês. Eu não estou conseguindo ir no treinamento aqui. Ele não está carregando. Era para ele ter carregado aqui. Deixa eu ver. Menino, só um minutinho que ele não está carregando a tela aqui, tá? Deixa eu ver por que ele não está carregando. E agora vai carregar. Eu acho que vai. Está aparecendo minha tela para vocês? Tá? Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, sabe, dos requisitos legais. Eu não sei se vocês já têm a profundidade nesse tema, como tratar esse tema dentro de uma indústria, de um negócio, de um empreendimento. Então, os requisitos legais, basicamente, eles são os requisitos que não tem por onde a gente achar meios ou condições para não aplicar eles, né? Já falam, são requisitos relacionados ali legais e que a gente tem que atender dentro de um âmbito federal, estadual e municipal. Então, a avaliação dos requisitos legais, ela está relacionada dentro de uma ISO de certificação da 45001 ou até de um programa ali de gerenciamento de riscos, né, ocupacionais, riscos de acidentes, risco ali relacionado às atividades, vinda dentro de um estabelecimento de nível federal, onde estabelece as NRs ali, né, as NRs de trabalhistas, e também dentro ali de uns mapeamentos de riscos, para a gente evitar acidentes, né, e atribuir ali melhor condições de segurança no trabalho. Então, quando a gente falando aqui da ISO, do nosso produto, do que a gente trata, a gente vem aqui dentro da avaliação de riscos, né? Dentro dessa avaliação de riscos aqui, legais, a gente tem o conhecimento das legislações, né? Que foi o que eu passei para vocês, que são no âmbito federal, estadual e municipal. Ah, mas como assim, Valdineia? Como eu trato isso? É aquilo que eu falei. A gente tem que seguir todas as normas ali, as normas que a gente tem que atender para qualquer âmbito de empreendimento, de atividade, é a NR1, né, que estabelece ali toda a tratativa que a gente precisa fazer relacionada aos riscos ocupacionais. E dentro dessa NR1, o que que a gente tem que avaliar? Quais são as normas estabelecidas dentro do nosso tipo de KNAI, nosso tipo de atividade.
Então, eu sempre vou ter que fazer os exames ali, né? São os exames de laboratórios, que são os exames relacionados à admissão, exames relacionados ao tipo de função que o meu colaborador vai, né, desenvolver, que ele vai trabalhar ali para mim, também são relacionados ali ao meu PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Risco, o meu PCNSO, o meu AS, né, que é o meu atestado, né, de saúde ocupacional do meu colaborador. Então, são requisitos que eu tenho que atender e que eu preciso ali, né, estar em dia para que eu tenha atendendo ali todas as legislações trabalhistas. Então, aqui, meninas, né, na avaliação de risco, a gente tem o conhecimento, né, das legislações. Então, ela deve escolher, né, uma empresa para o levantamento ali. Então, toda empresa que está relacionada ali a uma atividade, que tem um empreendimento aberto, que tem um colaborador, ela precisa, né, ter um profissional capacitado, especializado ali para fazer esse levantamento e mapear, né, quais são as legislações aplicadas ali no seu âmbito profissional ali da sua atividade a ser desenvolvida. Então, aqui a gente faz a escolha, a Templo sempre indica 2 empresas para fazer esse levantamento, mas fica a critério do cliente fazer ali a contratação ou ter um profissional especializado, né, de uma outra empresa para fazer esse levantamento. Faz todo esse levantamento, avalia tudo, coloca as normas ali relacionadas e faz a contratação de um profissional para fazer o controle ali, que é o PR, né, que é os requisitos legais. Como que eu avalio esses requisitos legais? Através ali dos documentos que eu falei para vocês, que estão relacionados ao PCNSO, que todo empreendimento precisa ter um PCNSO ali para fazer, né, que está relacionado ao LTCAT e relacionado também ao atestado de saúde ocupacional do colaborador ali. A gente precisa ter o plano de gerenciamento de risco, que é onde a gente faz todo o gerenciamento, o levantamento de risco ali dos nossos colaboradores, né? Designado a cada tipo de atividade. Então, dentro desse plano de gerenciamento de risco, a gente faz a medição ali das NRs, né? A NR de ergonomia, que é a NR17, que está relacionada como o trabalhador trabalha, se ele está em uma condições segura, com iluminação, com som, com vibração, com exposição à poeira, com assentos, né, apropriados para o colaborador ali. Então, são esses tipos de medições, né, que a gente precisa fazer para que a gente consiga atender alguns os requisitos relacionados ali às legislações trabalhistas. O que entra, né, pensando em todas as legislações e os requisitos. A gente sempre tem que pensar em todas as NRs. Então, a gente tem que pensar nas NRs relacionadas à remuneração, as NRs relacionadas ali às questões, né, sanitárias. O que são questões sanitárias, meninas? Se vocês tiverem dúvida durante ali o treinamento, eu vou pedir para que vocês me interrompam para a gente ir perguntando e tirando dúvidas, tá? Porque conforme eu for falando, vocês levantam a mão aí para a gente tirar a dúvida relacionada aí todas os requisitos legais aí, atendimento de cada empreendimento, indústria, comércio, loja, tá? Independente do negócio aí, o que a gente precisa tratar dentro dos requisitos legais. Então, eles estão associados, como eu estava falando para vocês. Esse PR é o controle, né, dos requisitos. Ah, mas como que eu faço esse controle de requisitos? Então, esse controle de requisitos é o que eu falei para você, é todo aquele controle relacionado, né, à legislação aplicável ao tipo de KNAI e ao tipo de atividade que eu desenvolvo aí para produzir um produto ou prestação de um serviço. Então, eu tenho que assegurar sempre, né, ali as condições seguras de trabalho do meu funcionário, do meu colaborador, a minha própria segurança. Então, eu atribuo isso linkado a legislações, às leis, né, às normas que estabelecem uma segurança para o meu colaborador, para a minha atividade, para o meu empreendimento, sempre pensando em eliminar, né, ou até reduzir riscos ali. Quando a gente não consegue reduzir um risco, né, quando a gente não consegue
ter essa redução, a gente tem que ter um controle para ele. E como que a gente faz um controle? Seguindo ali as normas que são aplicáveis, tem várias normas. Então, eu tenho uma atividade que precisa ser feita num espaço confinado. Então, eu vou usar ali a NR33, né? Que é uma NR que estabelece todas as diretrizes de segurança para eu poder, né, submeter um colaborador e até uma atividade dentro desse espaço confinado aí. Para isso, eu tenho que seguir várias diretrizes que estão relacionadas. Então, eu tenho que ter um inventário, né? Inventário de risco. O que entra dentro desse inventário de risco? Entra ali o tempo de exposição do meu colaborador, quanto tempo ele vai ficar exposto ali naquele espaço confinado, se ele está usando todos os EPIs e EPCs necessários para desenvolver essa atividade. Então, eu faço um levantamento, um inventário de risco, avalio, estabeleço ele, faço a aplicação, treino o meu colaborador, ele tem que ser capacitado e treinado para fim dessas atividades. Eu não posso pegar um colaborador ali da área sem esse preparo, sem esse treinamento, sem que ele tenha conhecimento, sem utilização dos EPIs, e ainda assim eu preciso assegurar, né, que tenha um supervisor ali fora monitorando o tempo todo, né, esse espaço aí, esse trabalho, essa atividade, se ele está atendendo dentro do inventário de risco ali, a exposição a esse colaborador. Mesma coisa, quando eu tenho um trabalho em altura, eu tenho que seguir as diretrizes ali da NR35. Como que eu faço para seguir? Colaborador treinado, capacitado, utilizando IPI, EPCs, né, adequado ao tipo de atividade, vendo, né, se está todo apropriado, se ele vai subir num andaime, se ele vai subir numa escada, quem vai estar fazendo esse acompanhamento, se ele tem uma liberação para o trabalho. Então, eu preciso assegurar todas, né, essas diretrizes para fazer a exposição do meu colaborador ali e ainda ter um supervisor acompanhando, porque o risco, né, quando a gente submete um colaborador ou um funcionário a esse tipo de atividade, o risco aumenta, porque não são atividades relacionadas, atividades rotineiras, né? São atividades ali com risco alto de, de queda ou até mesmo de um acidente de trabalho. Então, a gente tem que pensar e seguir todas as diretrizes, tá? Para não ter esse risco aqui. Então, aqui nesse PR é onde eu faço, né, o controle ali dos requisitos legais. Como que eu controlo esses requisitos? Com treinamento, seguindo as diretrizes ambientais, fazendo o levantamento do tipo de atividade que eu tenho relacionado ali na minha empresa, se eu estou trabalhando com terceiro, se eu exijo toda a documentação necessária desse terceiro, se eu avalio o atestado de saúde ocupacional dele, se eu avalio se ele é treinado, se ele é capacitado, e se a empresa que eu estou contratando, né, ela visa e preza pela segurança do colaborador, antes de colocar uma exposição de risco, né, com atividades que não são rotineiras e que acabam sendo de grau alto aí, né, para um acidente. Então, é nesse PR que eu faço todo esse levantamento aí para poder assegurar aí uma atividade, né, evitando riscos com o colaborador direto ou com o colaborador aí que não é um colaborador terceiro, né, que não é um colaborador direto meu. As inspeções, né, de rotina. Então, eu preciso também, né, assegurar e validar que essa inspeção de rotina ela seja feita ali num âmbito especificado às atividades relacionadas ao meu ambiente e à minha infraestrutura. Então, como que eu faço essas inspeções? Eu tenho um cheque de inspeção que eu coloco ali uma periodicidade de frequência mensal, quinzenal, para avaliar, né, se estão sendo atendidas, se estão sendo cumpridas, né, as inspeções relacionadas às atividades de segurança e saúde ocupacional ali da minha empresa. Então, eu faço relacionada ao escritório, as atividades de ergonomia, iluminação, som, vibrações, exposições, ar-condicionado, relaciono à saúde física e mental, né?
do profissional que está ali, porque a gente tem que pensar também que existe, né, por trás do nosso físico, existe uma saúde de bem-estar mental, né, no trabalho. Se eu não estou sofrendo excesso de carga, se eu não estou sofrendo ali uma pressão por entrega de um resultado. Então, a gente tem que avaliar todas essas condições, né? E sempre estar atendendo ali o risco que eu estou colocando, se a infraestrutura está correspondendo, relacionada a uma atividade de campo, se eu tenho uma área de vivência adequada, se ela está atendendo né, as diretrizes ali voltadas a sanitário. Ah, então eu tenho uma área de vivência, pensando, tá, gente, no trabalho a campo, onde eu coloco um colaborador para fazer uma demolição ou uma construção civil. Então, eu tenho que ter uma área de vivência que atende ali todas as diretrizes, né, da NR 31, que é a NR que trata ali áreas de vivência. Então, tem uma cadeira, tem uma mesa para ele fazer a refeição dele, tem um sanitário, um banheiro móvel para ele utilizar, para ele fazer as necessidades fisiológicas deles, tem ali atendimento a NR7, né, que é a NR dos primeiros socorros. Eu tenho um profissional capacitado, caso aconteça alguma coisa devido à distância ou por eu estar no local que fica um pouco mais difícil de você prestar um socorro urgente. Então, a gente tem que pensar em todos esses, né, essas diretrizes, atender todos esses parâmetros para a gente fazer uma boa inspeção. Ah, então eu tenho uma sinalização boa de segurança, o transporte, como está sendo feito o transporte, o deslocamento do meu colaborador, da minha casa até o trabalho, ou do trabalho no percurso de volta para a casa dele. Então, eu tenho que avaliar todas essas inspeções, ter essas inspeções de rotina, para trazer melhorias e até mesmo para eu identificar que está sendo adequada, que está sendo atendida, que está sendo monitorada ali dentro de uma inspeção de rotina, tá bom? Então, é nesse documento aqui que eu estabeleço e que eu avalio e faço, né, de acordo ali com as atividades que eu tenho, que eu executo dentro da minha empresa, mas sempre lembrando, em atendimento às legislações e aos requisitos legais no âmbito, né, federal, estadual e municipal, pensando sempre que o federal vem e depois eu vou cascateando para os outros âmbitos ali, que é o âmbito federal, estadual e municipal. Então, este formulário, né, ele deve ser preenchido preferencialmente pelo responsável, né, da área de segurança. Então, na minha empresa eu tenho um profissional da área de segurança, sim. Então, esse é o técnico ali de segurança, o profissional que vai fazer o preenchimento e que vai avaliar todos ali os pontos para essa medição de rotina ali, tá? Aí eu faço, né, o download ali da inspeção de rotina, eu salvo o arquivo, né, nas informações, aí eu realizo as inspeções relacionadas na planilha, né? E acabo atribuindo mais informações e o que não se aplica, eu mantenho porque pode ser um futuro aí de uma possibilidade para monitorar e trazer uma melhoria dentro do meu processo, tá bom? Então, aqui o levantamento, né, de riscos e perigos ocupacionais. Esse levantamento aí, ele é um levantamento que eu faço ele de acordo com as atividades. É aquilo que eu falei, ele entra num inventário ali de riscos, né? Então, eu faço um levantamento, um inventário de riscos. É aquela condição que eu passei para vocês. Mas, Olá, com licença. sim, É porque tem três pessoas tentando entrar na reunião, mas eles não estão conseguindo acesso. não, só deixa eu ver aqui. Está Verifica, quatro, na aparecendo verdade. aqui para mim. Espera aí, só um minutinho. Vou abrir aqui, Tá bem. porque eu acho que para mim não apareceu ninguém. E eu deixei aberto para entrar. Deixa eu Pois ver. é, tem 5 pessoas agora. 5? Nossa, gente, mas que estranho, porque aqui para mim não está aparecendo ninguém.
que está tentando entrar e eu deixei aberto para as pessoas entrar. Você acredita? Vamos tentar de novo. Vou tentar aqui, voltar aqui para ver se ela vai abrir para mim. É. Esse, ele é muito ruim de, de voltar nele aqui, viu? Vamos ver se agora eu consigo. Ai, vamos ver se eu. Tem bastante participante mesmo. Eu estou aqui, vamos ver se eu consigo. Acho que agora eu vou conseguir. Foi, foi, agora foi. Agora deu certo. Vamos ver se eles vão conseguir entrar. Pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, não sei se você está conseguindo me ouvir bem. Apesar do seu áudio estar ligado, eu não consigo te ouvir, tá? Só desculpa aí, né, de não ter conseguido abrir para vocês a chamada, tá? Aí, a hora que eu puder iniciar aqui novamente, eu já inicio para vocês, tá bom? Estava falando aí sobre o atendimento dos requisitos. Então, vou voltar aqui para vocês, para poder falar. Não, essa tela não. Ele carrega nas telas aqui, não, ele carregando. Tem mais alguém para entrar? Não está aparecendo nada aí para vocês, né? Ou tá? Está aparecendo para vocês na tela? Tá, pessoal? Está aparecendo minha tela? Pessoal, minha tela está aparecendo para vocês? Beleza, então. Estou voltando aqui, tá? Para falar para vocês, novamente relacionado aí, né? Do PR, que são os levantamentos de risco. Por que que eu preciso fazer, né, esse levantamento de risco? Lembrando sempre que o levantamento de riscos tem que ser relacionado aí, pessoal, ao âmbito, né, da lei federal, da lei estadual e da lei municipal. Então, a lei federal é sempre aquela lei que não muda, que ela estabelece, né, uma diretriz de segurança ali federal para vários estados. A lei estadual, ela estabelece, né, uma diretriz ali do estado. Então, o que eu tenho relacionado a um estado
é diferente da relação de diretriz para atendimento de outro estado. E eu tenho a lei municipal, então sempre respeitando, né? Eu venho atendendo a federal, depois eu venho cascateando ali pela estadual e pela municipal, mas sempre lembrando que eu tenho que prezar pela saúde e segurança ocupacional e fazer ali, se eu não conseguir eliminar um risco, eu preciso ter, né, o controle desse risco e assegurar que ele está sendo atendido ali, né, pela atividade e a exposição que eu estou colocando o meu funcionário, meu colaborador, a empresa terceirizada. Então, esse levantamento de perigos e riscos, ele deve ser associado a um exemplo. Eu tenho a NR12 que trata ali as condições de proteção em máquinas, né? Então, eu vou fazer esse levantamento. Está faltando uma proteção? Tem uma polia sem uma proteção? Eu tenho uma engrenagem ali que está sem uma proteção? Qual é o risco que eu estou colocando no meu colaborador? A gente sempre tem que pensar no risco de atividade operacional, mas a gente também tem que pensar no risco, né? Que a pessoa pode estar ali com um problema psicológico, né? Com excesso de trabalho, e aí ela acaba se colocando nesse risco aí, porque eu não identifiquei o risco e não atribuí ali, né, no meu equipamento, uma proteção, numa polia, numa correia, numa engrenagem que seja. Então, a gente sempre tem que pensar nesses dois tipos, né, de risco que a gente pode estar colocando o colaborador, que é o risco por excesso de cansaço físico ou o risco por excesso de cansaço mental, que a gente não sabe, né? Tem dia que a gente está ali trabalhando e a gente está com excesso físico, tem dia que a gente está trabalhando, está tudo bem, a gente não está com excesso físico e nem com excesso mental, e tem dia que a gente está com excesso só mental, que é o pior, né? Que eu costumo falar, que é aquele risco que a pessoa não consegue enxergar, né? Ela não tem um bom comportamento ali no trabalho. Então, a gente tem que fazer todos esses levantamentos, né, de perigos e risco, mapear eles, controlar eles, treinar, capacitar colaboradores e sempre avaliar, né, se eles estão sendo atendidos ali na frequência e na periodicidade para conseguir fazer um bom controle, uma boa gestão. Então, assim, eu faço, né, o download do documento, do levantamento de riscos e perigos, avalio cada risco e perigo que eu tenho na área, eu estabeleço essa frequência dentro, né, da gestão ali. Sempre importante lembrar que a gente sempre pede para um profissional, orienta sempre que seja um profissional da área de segurança que faça esse levantamento, que é um profissional que tem ali um olhar mais apropriado, um olhar mais específico para identificar e com conhecimento mais apurado também, porque de repente você coloca um profissional ali para fazer esse levantamento, mas ele não tem conhecimento, né, embasamento ali nas legislações, nas normas de segurança para fazer, então ele não vai conseguir identificar um risco que passa despercebido por uma pessoa que não tem esse conhecimento. Por exemplo, eu coloco uma pessoa ali que é da área administrativa, que não tem conhecimento na área de segurança, não conhece a legislação, não conhece a norma, ou não trabalhou. Então, essa pessoa ela não tem embasamento necessário para fazer essa avaliação. Ela vai deixar passar ali, né, alguns riscos. Então, é sempre importante que a gente tenha isso, um conhecimento, que a gente fale assim, vou colocar um profissional ali dessa área para ele avaliar, para ele estabelecer e para ele identificar quais são os perigos e quais são os riscos ali na estão à exposição ali do meu colaborador ou da atividade, tá, gente? Aí, se você tiver alguma dúvida, vão levantando a mão, a gente vai conversando, vai se informando aí, e um pouquinho, né, melhor aí. Então, e os equipamentos, né, de combate ali a incêndio e pânico? Como a gente trata, né? A gente, todo mundo conhece, né, a legislação aí voltada, a NR que trata, né,
equipamentos de combate de incêndio ali. Então, a gente sabe que é uma NR voltada à NR5, né, que é a brigada ali de incêndio que a gente tem. Tem empreendimentos que só precisam ter um VCL e VCV, que é só um projeto simplificado, mas tem que ter um extintor, tem que ter uma sinalização, tem que ter os extintores adequados para água ali, para incêndio, né? De papel, incêndio de madeira, porque por mais que a gente fale assim, é só uma atividade de escritório, mas eu preciso ter um projeto simplificado, um VCL, um VCB ali, porque eu tenho que ter um extintor, eu tenho que ter pelo menos um conhecimento básico, se eu tiver um incêndio corrido ali por qualquer situação inesperada. Então, eu preciso ter, então eu tenho um barracão aí maior, né? Com mais de 700 metros. Eu já preciso ter um projeto ali, né, de incêndio. Eu já preciso ter um ABCD do Corpo de Bombeiro, que é um mais apropriado, mais específico, com mangueiras de hidrante, com mais extintores, é, espalhados nos setores e nas áreas. Por que eu preciso? Porque a gente está sujeito, né? O incêndio, ele começa sem a gente não tem ideia. Às vezes acontece, pega ali um contato de dois combustíveis, né, de matéria-prima, pega um incêndio. E você não consegue controlar, porque o fogo é muito rápido. Então, eu preciso ter aí, né, esses equipamentos que são relacionados, né, a combate de incêndio. Eu preciso estar atendendo a legislação voltada ali na ANR, né, de combate de incêndio. Preciso ter um profissional treinado e capacitado, né, no sistema ali de proteção, para que ele possa, ou pelo menos buscar ajuda, fazer ligação para um corpo de bombeiro, ter esse conhecimento. E eu tenho o SPDA, né, que é o sistema ali de proteção contra descargas atmosféricas. Por que eu preciso ter? Porque a gente está sujeito, né? A gente vive aí em umas condições climáticas que mudam e é um atendimento à legislação também. Então, eu preciso ter esse projeto também dentro do meu empreendimento, porque ele estabelece, né, ali um combate de incêndio, ele faz parte. Eu não sei se vocês já tinham um conhecimento nesse sistema de proteção contra descargas atmosféricas, se algum de vocês que estão participando ali, a empresa já possui. Se não possui, a gente vai adequar, porque a gente precisa atender isso dentro da legislação, tá? Não é no âmbito federal esse, não é relacionado só estadual e municipal, então a gente vai precisar desenvolver aí, caso não tenha, tá bom? Indo para a próxima ali, né? Controle de terceiros e visitantes, né, gente? Era aquilo que eu estava falando para vocês. Dentro da legislação trabalhista, né, das normas, a gente precisa ter um controle. Porque quando eu faço a contratação de um terceiro para fazer um serviço dentro da minha propriedade, do meu empreendimento, da minha empresa, do meu negócio, eu fico corresponsável por esse colaborador aí, por esse visitante, porque ele está dentro da minha área, né? Ele está dentro da minha particularidade. E como que eu faço esse controle? Eu faço um controle avaliando se a empresa dele ou se a empresa que ele trabalha também tem um controle ali relacionado à segurança e saúde ocupacional. Se ele for fazer apenas uma visita, o que eu tenho que oferecer para ele fazer uma visita dentro de um processo? A utilização de um protetor auricular, para ele não ficar à exposição ali, né, aos ruídos e vibrações da minha atividade. Um óculos de segurança, a gente sempre tem que ter isso ali para fornecer para o nosso visitante, um calçado de segurança, ele não vai entrar ali dentro de um processo, né, sem utilizar um calçado de segurança, dependendo do tipo de atividade, se a gente é uma atividade com ganchos, com prateleiras, oferecer um capacete para proteção. Então, eu tenho que avaliar todas as condições de EPIs antes de eu fazer, né, a visita de um colaborador ali a uma área de processo com avaliação dos riscos e perigos, pensando sempre nisso. Eu vou contratar um colaborador para trabalhar ali comigo,
para prestar um serviço de terceiro para mim. O que eu tenho que avaliar? Ele é qualificado, ele está treinado, ele tem os exames apropriados para fazer essa função, é uma atividade relacionada a um espaço confinado, ele está preparado, ele tem uma LTCAT, uma liberação dessa atividade, vai ter um supervisor ali supervisionando, qual é o tempo, né, que ele vai ficar exposto ali. O tempo que ele pode ficar é até 40 minutos, eu não vou exceder esse tempo. Ele fica os 40 minutos, faz atividades lá, dá uma pausa, fica um tempo fora, respira um ar limpo. Depois desses 40 minutos, ele pode retornar a essa atividade só daqui 2 horas. Então, só daqui 2 horas ele vai retornar. Eu vou atender as diretrizes e o inventário ali da avaliação de perigos e riscos. Eu não vou deixar ele exposto numa condição de risco, né, num espaço confinado, mesmo que eu tenha todo o material apropriado, sendo que na avaliação de riscos e perigos, a atividade pede uma exposição apenas de 40 minutos para a atividade. Porque um espaço confinado, a gente parando para pensar, né, você entra dentro de um espaço ali, de uma rede de esgoto, né, gente? Onde tem já calçada pronta, já tem... Qual é a exposição que eu estou colocando ali? Ali não tem ar, né? Ali tem gases. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Opa, saiu agora o áudio. Beleza. Isso é uma pergunta. A gente, a gente tem, é muito comum, pelo menos aqui na nossa realidade, né? A gente não ter, às vezes, determinadas obras, não ter o funcionário direto, o pedreiro, o mestre de obras diretamente ligado a gente, né? Às vezes eles são MEI, por exemplo, né? Pequena, e assim eles, tipo assim, trabalham, empreitam a obra, né? Para fazer. E aí, nesses casos, assim, a gente tem que ter também toda essa assim, a Sim. responsabilidade sobre fazer, né, toda essa documentação da segurança do trabalho é nossa ou é dele como empresa? Isso, ou Na isso, verdade, é sua, né? Da sua empresa existir. certo. E da empresa dele de capacitar, né? Ele precisa ser capacitado para isso, mas a sua empresa tem a responsabilidade de exigir. Você precisa exigir toda essa documentação que está voltada aí atrás desse profissional. Porque uma vez que você não exige, você se torna responsável. Até uma, assim, na verdade, até nesse processo todo da certificação, né, a gente se, assim, se alertou mais por essa questão aí, né? Porque, assim, a gente tenta sensibilizar toda a questão, né, de se adaptar, eles se adaptarem à questão da segurança de trabalho, mas a gente vê uma dificuldade, né, dessas pessoas, até pela estrutura deles também e tal. Aí, assim, será que seria possível, então, assim, possível, imagino que sim, mas seria, do ponto de vista legal, né, a gente assumir isso, fazer assim, né, contratar o técnico de segurança de trabalho para fazer aquela orientação, né, em campo, tal, preparar a Sim. documentação, né, do ponto de vista legal, para a gente poder, assim, né, continuar contando com a prestação de serviço deles, mas ao mesmo tempo com aquela preocupação pela segurança, né, prezando pela segurança e também sem ficar, né, ficar respaldado também legalmente, né, perante a legislação, né. Esse é o caminho, tá, Rodrigo? É um caminho, mas assim, fora você ter um profissional ali acompanhando essas atividades, Uhum, a gente precisa sempre lembrar também na qualificação desse profissional que vai prestar o serviço para você, né? Então, ele uhum, é qualificado para algum tipo de atividade, ele é empreiteiro de obra, então ele vai fazer uma construção, uma reforma, isso sim, mas a exposição de uma NR35. Gente, só uhum, licencinha um minutinho que eu vou pôr meu computador, meu notebook aqui na tomada, senão vai acabar a bateria. Um minutinho só, tá? uhum. Rapidinho. Já voltei aqui, gente, desculpa, mas senão ia acabar daquele. Então, assim, pensando que nas qualificações, um exemplo de uma atividade relacionada à NR35, que é um trabalho em altura. Então, esse profissional ele vai estar exposto a essa atividade, mas ele é capacitado, ele tem o curso de NR35, ele precisa ter. Então, a gente tem que olhar toda a avaliação documental e fora a exposição de infraestrutura. Na infraestrutura, então eu tenho um andaime apropriado ou ele está subindo em tábuas?
escalada em sim, tambores. Então, precisa ter esse olhar bem especializado, esse olhar bem técnico mesmo, para que a gente também não dê condições inseguras, porque uma vez que você contrata uma profissional para assegurar essas atividades, a régua aumenta, né? A régua de responsabilidade também vai aumentar. Ela aumentando, se acontece um eventual acidente com ele, então vai vir um perito ali, né, do uhum, trabalho fazer a perícia para avaliar. Mesmo porque uma vez que a gente deu entrada de acidente de trabalho no pronto-socorro, no hospital, a gente já fica amarrado ali no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho manda, né, um, um fiscal ali para avaliar, para fazer a perícia do acidente, e aí ele avalia, mas eu tinha um técnico ótimo, estava assegurado, mas o profissional que estava prestando serviço para você, ele era qualificado na NR35, para desenvolver esse trabalho em altura, ele estava usando cinto, ele estava usando capacete, ele estava usando um calçado, como que estava? Ele estava num andaime apropriado ou ele estava em cima de um tambor? Porque acontece, sabe, Rodrigo? A gente tem que imaginar em todas as situações e avaliar os riscos e os perigos para que a gente assegure, porque a maioria das vezes a gente não consegue eliminar, mas a gente consegue sim, controlar, tá? uhum, Então, entendi. então É. pensando nesse contexto. Porque, assim, quando o cada funcionário, né, direto da gente, a gente tem esse, assim, na verdade, essas, algumas obrigações mesmo, né, legais aí, e a questão do controle maior também sobre isso, né? E quando você empreita, né, você acaba tendo, né, pelo menos em tese, né, transferindo algumas responsabilidades, porque ele é um empreiteiro, né? Sim, Mas só que o que me exatamente. preocupa é que, né, observando, né, mais atentamente, falando, não, eles não estão atentos a isso, né? E aí, de certa maneira, também isso pode respingar na gente, né? Replicar, né? Exatamente. A não observância, né? A questão da segurança e tal, algum acidente, enfim. Mas aí tem que resolver realmente internamente, dar o suporte necessário para que ele se organize. Quando vocês trabalham assim com empreiteiro e vocês têm contrato, Sim, tem é, contrato. sim, Uhum. aí o caminho, né, junto com o departamento jurídico, fazer o contrato relacionado às atividades. Primeiro, fazer o levantamento dos riscos e perigos, né, que estão associados às Uhum. atividades. Depois desse levantamento, fazer no contrato as cláusulas, né, que estão designadas aos tipos de atividades e quais são ali, né, as exigências técnicas para Entendi. contratar esse profissional, porque quando é aquilo que você falou, você acaba se tornando corresponsável. Então, se acontecer um acidente com ele, se for um Uhum. acidente de grau mais baixo, talvez você não receba ali uma fiscalização, né? Um fiscal do Ministério do Trabalho para avaliar o risco. Mas Uhum. vamos supor que você tenha esse profissional trabalhando para você, não aconteceu um acidente grave com ele, mas aconteceu um acidente ali, que ele quebre um pé, um braço, vamos supor, e depois ele quer entrar na justiça contra você, contra a sua empresa. Você vai receber de qualquer jeito ali um fiscal, né, um perito para avaliar, sem contar que você vai receber um processo trabalhista. Então, se você tiver todos esses outros exigências relacionadas dentro do seu contrato de trabalho, no seu monitoramento, na sua frequência, na sua avaliação de riscos e perigos, você consegue ter evidências, né, que você fez o certo, mas que foi um acidente e foi um acidente que não deu, que a gente assim, a gente não consegue evitar, mas que ele estava controlado, porque você tinha todos os controles ali. Então a gente Negligência. precisa ter todas essas visões para a gente Uhum. se respaldar dentro, né, da própria legislação e assegurar que você estava fazendo o que a legislação pede e exige, né? Certo. Tá? Tá tudo, Beleza. tá tudo bem aí, meninas, com vocês? Tem alguma pergunta para fazer? Estou vendo que estou passando aqui, tá tudo tranquilo? Então, nesse controle aqui de terceiros, a gente tem que avaliar, né? A gente desenvolve o manual de segurança, a gente exige os EPIs, exige os EPCs. Se for só uma visita, a gente fornece para eles, faz a visita junto ali, mostra a área. Se for só uma visita de reunião administrativa,
Então, eu só tenho um controle de entrada do visitante. Agora, se for no processo, uma visita ali estabelecida a um produto, a um serviço, já tenho que exigir todos esses outros cuidados aí para assegurar que não estou colocando exposição a pessoa ali no risco, né? Tá? Aqui a gente tem toda a avaliação, né? No menu de tarefas, foi aquilo que eu passei para vocês, como que eu estou monitorando, se eu estou atendendo o plano de gerenciamento de risco da minha empresa, se eu avaliei, se eu tenho um profissional capacitado que desenvolveu, se eu estou atendendo ali todos os exames que são exigidos, que são exames anuais, que são dentro do ASO, cada colaborador tem o seu, para cada tipo de atividade que ele desenvolve, se eu estou atendendo o meu LPCAT, se eu estou atendendo o meu PCMSO, no meu profissional. Ô, Rodrigo, quando você contrata um profissional, você exige algum desses exames clínicos? Oi, Ou... opa, abrindo o áudio aqui. Então, a gente está mais ligado à questão do escritório, né? Hum, Assim, o administrativo nosso, mas assim, o canteiro de obra mesmo, a gente não exige esses exames, que é uma das coisas também que me veio agora, né, com a certificação, né? Esse processo aí, eu falei, cara, é preocupante, porque se a pessoa não comprovar alguma, né, tem uma predisposição, uma capacidade, né, física, né, de elaborar sim. nossa, trabalhar em altura, por exemplo, né? E aí, como é que você contrata uma pessoa dessa, né, para trabalhar em altura? E assim, agora, assim, a gente tem uma realidade hoje que a gente tem muito terceirizados, né? Por conta da questão dos empreiteiros. Ah, eu tenho um cara que trabalha só fazendo calha, né? É uma empresa terceirizada. A gente fala empresa, mas assim, MEI, né? É Sim. ele mais um colaborador lá, tem um pintor, a gente tem, né, um azulejista ali e tal. E, enfim, né? Só que a gente não faz esse levantamento, não, né? Essa exigência, né, desses exames. Nem sei se caberia, né, nesse formato de contrato também. É, Mas interessante. o que eu falei para você, sempre cabe, tá? Sempre Uhum. cabe a gente avaliar, a gente solicitar, a gente exigir, vai ter uma resistência por parte deles, mas a segurança ela nunca é vinda como uma condição dispensada, ela é sempre vinda como uma condição de segurança mesmo, já fala, né? Para que a gente tenha diretrizes que a gente avalie, que a gente atenda, porque é aquela condição que eu falei, você nunca sabe como que está a condição física ou a condição ali mental da pessoa, né? Exato, Se a exato. pessoa está numa condição, hoje ela não está num dia bom, ela está com Uhum. uma condição aparentemente física boa, mas a condição mental dela. Então, a gente tem que ter todos esses outros documentos que estão relacionados à segurança, porque se vir acontecer, né, algum acidente ou assim, então você consegue avaliar se foi geralmente a gente avalia assim, quando a gente vai fazer uma avaliação. Eu venho de indústria, eu tenho uma experiência sóbria aí para falar para vocês. Na área de segurança, a gente avalia se foi um ato inseguro ou uma condição insegura, tá? Maioria Tá. das vezes que eu trabalhei e que eu fui fazer investigação de acidente era era comportamento inseguro, não era condição insegura. Entendi. A condição Negligência, estava né? segura, a gente tinha avaliado os riscos e os perigos, a gente Uhum. estava fornecendo todos os IPIs e os EPCs e a pessoa que se colocou ali num comportamento inseguro. Ou, Entendi. vamos supor, eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei ali numa montagem de maquinário agrícola, num Uhum. estufas de café, e a gente contratou um terceiro lá, né, de uma empresa especializada para montar os secadores dos grãos de café. A gente fez treinamento, a gente fazia liberação do trabalho, a gente fornecia, exigiu todas as qualificações dele, fora que ele era especialista nisso, e a Uhum. gente tinha o técnico de segurança que fazia a liberação do serviço ali todo dia de manhã para ele. E não dá para você manter um técnico o tempo todo ali, né? Porque o Ah, técnico é. também ia para campo avaliar outras atividades. Uhum. E num dia lá, já com 20 dias de montagem da estufa, ele teve uma queda de 3 metros. Nossa. Ele estava, sorte, que ele estava usando o capacete, ele estava usando o cinto certinho, estava usando o calçado de segurança, só que foi um comportamento inseguro dele. Por quê?
Quando você vai mudar um cinto de um lugar para o outro, você tem que primeiro mudar uma trava e deixar uma trava segurando. Certo. E aí, depois que você mudou essa trava, que ela está segura ali, você tira a outra trava e muda a outra. É. Ele não fez isso. Ele tirou as duas travas no mesmo momento, ele desequilibrou e caiu para trás. Bem no momento de, né? Tava no Então, nada. assim, a investigação serve para quê? Para mostrar, o perito foi lá, o perito avaliou, só que ele viu que foi um comportamento inseguro, porque a gente tinha tudo. A gente Uhum. tinha um andaime apropriado, a gente forneceu um cinto de segurança para ele com trava-quedas, aí ele estava com um capacete, eu tinha uma liberação de serviço, ele estava usando o calçado apropriado. Então, foi um comportamento inseguro. Com todos esses documentos, o próprio fiscal ali identificou e avaliou. Sorte que ele não teve um ferimento ali com causas mais graves, ele ficou em observação, mas foi um acidente de trabalho. E muda toda, né, o enfoque, né, de Muda. responsabilidade, né, da empresa, É, né? porque ele assinou, tá vendo? Ó, ele assinou a liberação de trabalho, ele assinou que ele estava usando cinto, então a gente tem que ter todo esse cuidado e esse atendimento aos requisitos ali, né, legais, para a gente poder ter evidências que a gente deu condições seguras e que o que aconteceu ali foi um comportamento inseguro, que a maioria das vezes é o comportamento inseguro, tá? Aí ele falou assim, excesso de confiança é meu, porque eu faço isso há 15 anos. Ele próprio falou ali pro fiscal, o Ministério do Trabalho, que foi fazer a perícia, pro perito, foi um comportamento inseguro meu, excesso de confiança, porque eu sempre faço isso, sempre tiro os dois juntos. Entendi. Então, a Excesso de gente, confiança, é, é excesso de confiança. exatamente. Então, às vezes você fala assim, mas eu vou perder esse profissional, eu preciso dele. Não, a gente vai trabalhar nele uma mudança, né, de cultura, uma mudança de hábito. A gente vai preparar ele, porque todo mundo no final quer voltar para casa bem, não é? Sem dúvida. É isso que a gente quer, voltar para casa da gente, para a família da gente, para os compromissos, né? Ah, Então, por isso que existe aí toda essa questão de atendimento aos requisitos legais, tá bom? não, legal, é. Isso aí, assim, a gente, claro, né, nessa realidade nossa, a gente tem bastante profissionais, né, especializados, assim, mas são, de certa forma, terceirizados, mas, assim, não é por isso que a gente também não tenha meios de, né, no final das contas, é garantir, né, a De controlar, integridade. né? De É, fazer esse controle de exatamente. segurança com eles. É porque é terceiro que, deixa para lá, né, a responsabilidade é deles, porque no contrato de trabalho, né, de empreita, né, prevê isso, né, que é responsabilidade pela segurança, aspectos de segurança é dele, mas também não dá para fechar os olhos, né, e ignorar, né, a execução de um trabalho feita sem segurança, né, feita sem Sim, essa, verdade. Beleza. mas é isso, gente. Hoje o treinamento está se encerrando por aqui. No próximo mês a gente tem novamente um treinamento. É eu que vou passar o treinamento para vocês. Eu também sou consultora da Templo. Provavelmente eu não estou ligada diretamente no projeto de vocês, mas eu fico à disposição. Eu sou a Valdineia Zaparoli. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer auxílio, mesmo que está seguindo com outros consultores, mas de repente os consultores não estão disponíveis ali no mesmo momento para tirar dúvida ou para agendar uma reunião, para conversar um pouquinho. Então, eu sempre gosto de levar experiências que eu vivi, né, em processos, em fábricas, com pessoas, né, com segurança, com riscos identificados e com riscos monitorados. Eu sigo à disposição para vocês, tá bom? Comentou aí do café, né, do secador de café aí. Aqui, nossa região aqui é conhecida como a capital do café aqui em Rondônia. Ah, é? Que É, legal! produz muito o café Conilon, né, aqui. Nossa, Então que tem bacana. Qualquer dia é, eu vou ali para aí, ó. conhecer. Vamos tomar um café conosco aqui. Será uma honra, Rodrigo, com É, certeza. beleza. Certinho? Meninas, Certo? tudo bem aí com vocês? As meninas ficaram em silêncio, mas eu acho que está tudo bem, né? Seu áudio acho que está fechado. Não, foi bem ouvido assim, né? Foi bem, assim, veio no momento também essa a vídeo aí, né? No momento assim que a gente tá com essa despertou assim para essa preocupação, né? Sempre
foi uma preocupação, mas assim, quando você começa a ter mais conhecimento do processo todo, né? As exigências, as implicações, a gente, né, acaba se tornando mais relevante, assim, né? E então a gente está nesse processo aí, essa parte da segurança do trabalho é algo crucial, né? Com Para a gente certeza. atingir nossos objetivos aí, com segurança para todo mundo. Então, perfeito, gente. Muito obrigada pela participação e até o próximo treinamento. Eu aguardo vocês e qualquer dúvida eu sigo à disposição. Pode entrar em contato pelo chat ou pode perguntar para o consultor de vocês aí. A gente troca experiências, conhecimentos e vamos cada dia mais melhorando aí no controle de riscos, né? Certinho? Então, até a próxima, tá, gente?